Olá, queridos irmãos. Uma alegria estar aqui e transmitir a palavra de Deus. Por que certos textos estão na Bíblia? Eu vou ler um texto agora e eu queria que você colocasse essa pergunta diante de você mesmo. Por que esse texto está aí? O texto que nós vamos estudar é Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. É o texto mais conhecido como texto de Marta e Maria. Vamos lá. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Muito bem. A questão é, por que esse texto está aí nos evangelhos? É um texto caseiro, né? Veja, é um diálogo entre... A história é entre Jesus e duas irmãs. E o texto Jesus está ensinando numa casa, a Maria, que é a irmã mais nova, está ouvindo, está sentada aos pés de Jesus, e a Marta, que está com os afazeres da casa. Aliás, Jesus estava com seus apóstolos, né? Então era muita gente para alimentar. Ela devia estar com um trabalho muito grande. E aí, Marta faz um pedido, Jesus dá uma resposta, e o texto é isso. O texto não é nada além do que isso. Não é um texto de cura, Jesus não está curando ninguém. Não é um texto assim de Jesus acalmar o mar. Não é um texto de multiplicação de pães. Não é um texto de Jesus andar sobre as águas. Vê, é uma coisa corriqueira, é uma coisa da casa, né? É assim, qualquer um de nós teria uma conversa parecida. Se as circunstâncias fossem semelhantes, qualquer um de nós. A questão é, por que isso está aqui? Por que o evangelista Lucas, quando registrou a vida de Jesus, colocou isso aqui? Esse acontecimento aqui. O que há aqui que Lucas considerou tão importante para colocar no seu evangelho? Porque qualquer um de nós, ao ler isso aqui, ou ao ouvir isso aqui, se estivéssemos escrevendo o evangelho sobre Jesus, dizer, isso aqui não é nada. Deixa para lá, não vou colocar não. Vou colocar os grandes feitos de Jesus. Mas Lucas se preocupou em colocar esse texto aqui. A pergunta é, por quê? Por que esse texto está aí, essa história está aí? O que é que Jesus fez nessa história tão singular, tão especial, que Lucas quis registrar? Então, vem comigo, porque tem coisa boa aqui, nesse texto. Vamos lá, então vamos entender o contexto no qual se passa. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu em sua casa sua irmã chamada Maria. Estava ali também. Então, veja bem, nós temos duas irmãs, Marta e Maria. Entrou num povoado. Se Maria ofereceu alimentação para o grupo que estava com Jesus, lembra que Jesus estava em viagem para Jerusalém. Estavam seus apóstolos com ele, mas também haviam muitas pessoas mais que estavam caminhando. Eles formavam aquelas romarias para ir até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Nessa viagem e é com esse grupo que Jesus chega na casa de Marta. Marta não poderia ser uma pessoa pobre.
ela teria que ser uma mulher rica dentro do povoado, dentro da cidade, porque ela recebe Jesus e seu grupo. Então, Marta não é uma mulher pobre. Nesse texto, fala-se apenas de Marta e Maria. O evangelista João nos fala também dessas duas mulheres, dessas duas irmãs. Só que João nos informa que havia mais um irmão, chamado Lázaro. Então, nós temos 3 irmãos. Possivelmente os pais eram falecidos, para que a história seja só deles, dos irmãos. E temos 3 irmãos ali, nesta casa, irmãos que estão em boa situação financeira, econômica, possivelmente proprietários de terras, e tinham servos ali, e tinham também trabalhadores nas suas terras, possivelmente uma pessoa que podia dar comida para pelo menos, no mínimo, de umas 20 pessoas, e devia ter mais, eram pessoas que tinham condições para isso. Muito bem. Nesse momento e nessa história que Lucas conta, Lázaro não aparece. Ele não está ali. Ele não está ali, porque se ele estivesse ali, ele apareceria de alguma forma. Só está Marta e Maria. Marta, como é a irmã mais velha, está organizando tudo. No caso ali, a alimentação para o grupo que está com Jesus. Alimentação, hospedagem, tudo que envolvia o grupo. Muito bem, esse é o contexto do texto. Agora eu quero falar do contexto do discipulado. Por que esses contextos são importantes? Porque senão você não entende o texto. Senão você olha para o texto e diz, Jesus, Marta estava certa, hein? A irmã preguiçosa ouvindo ele e a irmã trabalhadora lá, fazendo todo o trabalho difícil. Marta estava certa, Jesus. Não, você tinha que ter dito a Maria para ajudar a Marta. O que deixou a preguiçosa ali, ouvindo a si própria? Então, veja bem, se você não entender o contexto, você acha que é esse lance que está acontecendo. Não é esse lance, lhe garanto. Segundo contexto, o primeiro contexto é do próprio texto em si, da situação dessas irmãs. Segundo contexto que eu quero chamar a sua atenção é a questão do discipulado de Jesus, dos discípulos. Sabe por que isso? Porque no verso 39 diz assim, sua irmã chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. E aqui eu quero falar do discipulado naquela época. Veja bem, naquela época, aqueles que discipulavam pessoas, aqueles que eram os mestres, eram chamados de rabinos, ou rabis. E essas pessoas, elas tinham escolas. Só que não era escola como é a de hoje, né, com carteira, professor na frente, não. Eles ensinavam alunos em volta de si. Então, geralmente, eles se assentavam, a posição do professor, do mestre, ao ensinar naquela época era sentado, ele não ficava de pé, ele ficava sentado, e os alunos ou ficavam de pé, ou ficavam assentados abaixo dele. Abaixo dele. E assim era. Agora, naquela época, os rabinos eram famosos. E todos eles tinham seus alunos que, inclusive, pagavam para serem seus discípulos. E isso era feito no dia a dia, não era só o momento do ensino. Era andando com esses alunos também, vivendo com eles. E geralmente era assim. Só que naquela época, esses rabinos, eles só tinham discípulos homens. Era proibido ensinar mulheres. Proibido. Por quê? Porque não era lugar de mulher. Era lugar só de homens. Então, não existia rabino que tivesse um discípulo mulher. Não existia isso. Seria uma vergonha para um rabino ter uma mulher como discípulo. Uma vergonha. E, portanto,
ninguém tinha uma mulher que fosse discípulo. Tá? Essa era a realidade. Era algo vergonhoso para um rabino ter uma mulher como discípulo. Aí aparece Jesus. Jesus também, ele é um rabino, tanto é que ele é chamado muitas vezes de rabi. O que significa rabino também? Rabi, mestre. Ele é um rabino, só que ele é diferente dos outros. Os outros, eles viviam em escolas, eles estudavam com os mestres e aí eles se tornavam rabinos porque estudaram com os grandes mestres. Jesus não. Jesus nunca estudou com ninguém. Ele aparece assim ensinando e se torna um rabino porque ele vai direto ao povo e começa a ensinar o povo. Então Jesus é um rabi diferente, um rabino diferente dos outros da sua época. Ele nunca estudou numa escola de rabinos e ele apareceu no povo, com o povo e veio do povo. Por isso que os rabinos graduados não gostavam dele. Ele nunca esteve no meio deles, os rabinos. Ele aparece sozinho. Igual João Batista um pouco antes. Igualzinho, João Batista a mesma coisa, um pouco antes. Então, Jesus tem outra peculiaridade. Primeiro que ele não estudou com nenhum rabino. Ele aparece por si mesmo e aparece no meio do povo. Então veja, a outra peculiaridade é que Jesus ensina o povo. Jesus ensina todo mundo. Jesus não tem um grupo seleto de discípulos, eu só ensino para esses. Como os outros faziam. Não. Jesus ensinava todo mundo. Quantas vezes a Bíblia diz que ele se assentava para ensinar as multidões? Então ele ensinava o povo, ele ensinava todo mundo. E nesse povo estavam homens e mulheres. E crianças, e velhos, e todo mundo. Inclusive as mulheres. Então Jesus era alguém que ensinava as mulheres. Numa boa. Tá? Quando ele chega aqui na casa de Marta, nesse momento ele está ensinando. Quem está à volta dele? Quem vinha com ele nessa romaria? Que eram, por exemplo, os 12 apóstolos estavam com ele, com certeza, mas tinha mais gente que vinha vindo junto com ele. Ele já era famoso. Tinha mais gente. Então, tinha uma pequena multidão ali na casa da Marta. Uma pequena multidão. E Maria, ela se assenta ali aos pés de Jesus. Maria, a irmã mais nova, ela se assenta aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Jesus. Mas veja bem, nós não sabemos, mas nesse momento a grande maioria que está ali são homens. Se é que não eram só homens. E Maria era a única de mulher ali, naquele momento específico. Muito bem. Então, esse é um segundo contexto. Jesus não sentia vergonha de ensinar mulheres. Ele não se sentia envergonhado com isso. Para ele era algo natural, bom. Ele ensinava as mulheres. Ele tinha mulheres como discípulos. Mulheres como discípulos. E para ele estava ótimo. Ele queria isso mesmo. Que as mulheres também fossem discípulos dele. Esse é o contexto. E agora o terceiro contexto é o social. Como a mulher naquela época era inferiorizada, a sua condição social era inferior à do homem, qualquer mulher era inferior. Então, por exemplo, se você não fizesse os trabalhos da casa, que aí sim, isso era o trabalho da mulher, fazer os trabalhos da casa. Se você não fizesse os trabalhos da casa, você envergonhava o seu marido. O marido, né? Se a mulher não fosse socialmente submissa, por exemplo, o marido ia na frente, a mulher ia atrás, ela não poderia ir ao lado. Se ela fosse ao lado, se ela invertesse as coisas, ela envergonhava o marido. Envergonhava o marido. Veja, Marta está fazendo o quê? Socialmente, ela está fazendo o que ela deveria fazer. Cuidar dos afazeres da casa. Então, ela está no seu papel social correto. Quem que está destoando aí? Maria. Maria não está no seu papel social correto. E
A quem Maria, ao não estar, Maria estava envergonhando alguém? Sim. Maria estava envergonhando o seu irmão Lázaro, que não está aí nesse momento, mas ela estava envergonhando seu irmão Lázaro. Porque iriam dizer a Lázaro, a tua irmã Maria, ela fez uma coisa que, olha, é vergonhosa. Ela deixou o papel social dela de cuidar da casa para ficar ali ouvindo Jesus como se fosse um discípulo dele. E tanto ela se parecia com um discípulo que ela se sentou aos pés de Jesus, o que era a posição dos discípulos. Aí, ela estava envergonhando Lázaro, mas de tabela, ela também estava envergonhando sua irmã Maria. Sua irmã Marta, desculpa. Sua irmã Marta. Por quê? Porque Marta estava comandando tudo. E qual era o papel social de Maria? Estar ao lado de Marta, fazendo as coisas, ajudando a preparar as coisas. É claro, gente, que Marta não estava fazendo tudo sozinha, ela tinha servas. Ela tinha outras pessoas para ajudá-la, mas era ela que comandava. Esse era o seu papel social. E aí vem Marta. No verso 41, Marta diz assim, no verso 40. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e devia ter muito mesmo. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Veja, não te importas. Ou seja, o senhor não fica preocupado, o senhor não dá importância ao fato de que eu estou fazendo o serviço que me é devido socialmente, só que eu estou sozinha, a minha irmã deveria estar comigo. E ela não está, ela está aí aos teus pés ouvindo a tua palavra. O Senhor não se importa, não é importante para o Senhor. O Senhor não percebe que ela está envergonhando a nossa família ao ficar nessa posição? É isso que Marta está dizendo. Não é a questão do serviço em si, do trabalho em si. Não é essa a questão. Se fosse somente essa questão, Jesus diria, Maria, você pode me ouvir outra hora, vai lá ajudar a sua irmã. Não, é a questão social, é a questão da vergonha, é a questão da submissão da mulher, é a questão que a mulher era inferior mesmo e ela tinha que cuidar do serviço da casa. Não ficar ouvindo a palavra de Jesus como se fosse discípulo. Era essa a questão. É a questão de assumir seu papel social de inferior. Era isso. Era isso. Não te importas? O senhor não dá importância a isso? Estamos numa sociedade, o senhor não se importa com isso? Essa é a pergunta de Marta, essa é a crítica de Marta. O que há qual é o pedido de Marta? Que Maria volte ao seu papel social, subalterno, inferior. Agora vem a resposta de Jesus no verso 41. E o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta. Falar o nome duas vezes é porque o que ele vai dizer é sério. Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, ou pouca coisa é necessária. Qual é a crítica de Jesus a Marta? Primeiro, Jesus faz uma crítica a ela. Veja bem, esse tipo de sociedade que coloca um peso sobre a mulher, de que ela é inferior, de que ela está rebaixada, socialmente falando, de que ela não tem os mesmos direitos que os homens, então fique na sua posição de inferioridade. Esse tipo de sociedade, o que ela coloca sobre a mulher? Estás ansiosa e preocupada. A palavra ansiedade, aqui no texto, indica alguém que está perturbada.
ela está querendo alguma coisa, ela não sabe se vai conseguir, ela está perturbada com algo que está acontecendo. Ela está ansiosa para resolver um problema e ela não está conseguindo resolver. O problema de Marta se chama Maria, aos pés de Jesus. Ela está ansiosa com isso. Agora, quem é que colocou essa ansiedade em Marta? Uma sociedade que inferiorizou a mulher. Foi essa sociedade que colocou esse peso no coração dela. E Jesus diz, estás ansiosa e preocupada. Essa palavra preocupada, ela é muito tímida como tradução. A palavra que Jesus usa significa que Marta estava aí próxima a um pânico. Marta estava próxima a um negócio, a um passar mal. O que eu faço? Porque minha família está sendo envergonhada pela atitude da minha irmã. O que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa. Não é à toa que ela para Jesus está ensinando, gente. Ela para Jesus no ensino para, no meio de toda aquela gente, na frente de todo mundo, pedir a Jesus que mande a irmã de volta para ela. Ela está entrando em pânico com aquela situação. Então, quando se diz aqui que ela estava preocupada, não é uma preocupaçãozinha, é um pânico com o que está acontecendo ali, com o que vão falar depois, da família dela. E ela tem que zelar por isso. Agora, Jesus toca no problema, você está ansiosa e preocupada, ansiosa e quase em pânico. O que é isso, Marta? A sociedade colocou isso dentro de você e você aceitou isso? E você vive com isso como uma pessoa sempre subalterna, sempre diminuída. Aí você acha que tem que colocar, tem que fazer e fazer aquilo que a sua sociedade lhe colocou. Com muitas coisas você está preocupada, mas só uma coisa é necessária. O que você precisa é de uma coisa só. E aí Jesus vai dizer o que é uma coisa só. Há algo que realmente é importante. E não é isso que a sua sociedade está te dizendo, não. Não é isso que a sua sociedade está ensinando para você, não. É outra coisa. É outra coisa que você não está fazendo. Você não está preocupada com muitas coisas, mas somente uma é necessária. E essa uma você não está fazendo, não. Uma é necessária. E aí, essa que é a coisa importante, é que você deve pautar sua vida. A nossa vida deve ser pautada pelo que Jesus considera importante. Então vamos ver o que é que Jesus considera importante. E Maria escolheu a boa parte. Aqui é a parte ótima, não é a parte boa, é a parte ótima. É esse o sentido da palavra de Jesus. Maria escolheu a melhor parte. Que melhor parte é essa que Maria escolheu? Presta atenção. O discipulado de Jesus, mesmo naquela época sendo mulher. O discipulado de Jesus, essa é a melhor parte. Maria escolheu ser discípulo. Para isso, Maria afrontou o código social de sua época. Foi isso que Maria escolheu. E essa é a boa parte. A boa parte é ser discípulo de Jesus. A boa parte é ouvir o ensino de Jesus e colocá-lo na vida. A boa parte é não aceitar regras que a sociedade constrói, que a sociedade molda nos seus e que vão de encontro com o discipulado de Jesus. Maria escolheu a melhor parte. O que importa é o que Maria escolheu. É ser discípulo de Jesus, é viver conforme o ensino de Jesus. Maria escolheu o discipulado.
Maria, que estava sentada ali aos pés de Jesus como discípulo, Maria rompeu com a vergonha da sociedade. Eu vou agora ficar envergonhada diante da sociedade pelo mau ato que eu fiz. Maria rompeu com isso. Maria não aceitou o papel que a sociedade lhe colocava como discípulo de Jesus. Maria não fez isso. Ou seja, Maria escolheu a liberdade que Jesus lhe dava. Tanto Jesus lhe dava que Jesus começou a ensinar. Maria se assentou ali, com certeza no meio de homens, quase todos ali homens. Maria se assentou aos pés dele e ouviu os ensinamentos que todos ali. O que é que Jesus fez quando Maria se assentou? Jesus falou assim: Maria, a sociedade não permite que você, como mulher, me ouça, que você seja um discípulo meu. Por favor, volte lá para sua irmã, para sua cozinha e fique lá. Foi isso que Jesus fez? Não. Maria estava ali aos pés, junto com outras pessoas. Jesus ensinou-a. Jesus aceitou o seu discipulado e a ensinou. Portanto, Jesus falou, ela escolheu a melhor parte. Veja como Jesus é libertador da mulher, dentro daquela sociedade, dentro daquela circunstância. Jesus liberta a mulher para que, seguindo, ela tenha liberdade na sua vida, de ser quem ela é. De não ser rebaixada por qualquer sociedade que seja. Jesus é libertador. E aí ele diz, Maria escolheu a boa parte. Para Jesus, quem o escolhe, chega na boa parte, a ótima parte. E aí pode viver a vida, pode ter o seu espaço, pode ter a sua vida, mesmo que enfrente a sociedade. E aí Jesus diz, e esta não lhe será tirada. Jesus diz, eu não vou tirar isso dela, o discipulado. Ela é discípulo meu. E assim ela será. E assim ela vai continuar. E liberta desses pesos da sociedade, ela continuará a me ouvir. Ela continuará a me seguir. Ela continuará a fazer o bem. Ela alcançou a sua meta na vida. Ela alcançou o que ela queria na vida e isso não vai ser tirada por mim e por ninguém. Porque quando Jesus liberta, libertada está a pessoa. Não vai ser tirada por ninguém. Vai continuar assim. Jesus não cedeu aos apelos de Marta para que Maria voltasse a ocupar seu papel social de submissão. Ele disse, Maria continua livre, inclusive desses pesos da sociedade. O que é que isso nos... veja, por que um texto tão simples está na Bíblia? Por que um acontecimento tão, aos nossos olhos, banal, insignificante, está escrito aqui? Ele está escrito aqui para nos mostrar o seguinte, Jesus liberta as mulheres da sua condição de submissão que a sociedade coloca sobre ela. Jesus, o seu evangelho é libertador para as mulheres. E vai fazer com que as mulheres rompam com esse peso e se tornem pessoas de valor, pessoas com o mesmo valor que os homens, pessoas de valor. Mas tem mais. Aqui Jesus usa o caso dessa mulher, Maria, dentro da sociedade da época. Mas nós podemos, utilizando o texto, aplicar isso a todos os grupos da sociedade que hoje são rebaixados pela sociedade. Por exemplo, aqueles que sendo negros, são colocados socialmente numa condição de não poder ascender, de não poder subir, de não poder comandar nada. O Evangelho de Jesus vem para libertar estes
e fazê-los pessoas com a mesma dignidade e com o mesmo poder de fazer as coisas que qualquer outro grupo na sociedade. Isso se aplica aos indígenas, isso se aplica a qualquer grupo que seja rebaixado. Isso se aplica aos gays, isso se aplica a pessoas que socialmente são muito pobres, miseráveis e tantas vezes são impedidas de progredir. Isso se aplica a todos os grupos nos quais a sociedade coloca algum peso e que impede que eles estejam no mesmo nível dos demais. Portanto, o que esse texto simples faz aí? Ele nos anuncia que em Jesus Cristo, em seu Evangelho, existe a liberdade, primeiro interior, e depois exterior, e depois social, para que as pessoas não sejam submetidas a uma inferioridade apenas porque têm algumas características que lhes são próprias. Apenas porque têm suas escolhas normais da vida, que lhes são próprias. O Evangelho de Jesus, nesse caso, é libertador. Que Deus, assim, nos abençoe e que esse texto de Marta e Maria, da Maria, nos ensine a perceber que Jesus Cristo, com seu Evangelho, liberta todos nós para que sejamos pessoas dignas de viver em qualquer sociedade. E que nos leve a uma luta conjunta para que todos na sociedade sejam considerados como iguais. Essa luta é muito grande, mas o Evangelho de Jesus nos impulsiona para essa luta. Que assim seja, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você.